Graça e paz, irmãos e irmãs. Como é bom estar aqui com vocês para mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. E nós estamos no livro de Crônicas, mais precisamente no segundo livro, no capítulo 33. Lembramos que na aula passada, o rei Ezequias, né, tinha promovido uma grande reforma, uma grande restauração do templo, do culto e tudo mais, porque o povo de Israel estava se desviando, principalmente o de Judá, né? Lembrando que ele foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Então, o reino do sul é o que o cronista foca, com certos pontos quando envolve o reino do norte, influenciando o reino do sul. O cronista ele sempre vai ressaltar a aliança davídica de Deus com Davi e Salomão, né? Então nós temos sempre essa perspectiva de que o, o cronista ele vai narrar para aquele povo voltando do exílio o quão bom e quão melhor era que eles seguissem as orientações que estavam prescritas na lei de Moisés, né? Então, assim, aquele povo que estava voltando, ele tinha que criar uma identidade social, espiritual e moral. E para isso ele estava relembrando toda a dinastia real do povo de Israel. Então, para isso, o cronista ele vem trazendo coisas, pontos que vão elencando realmente o que Deus fez e o que Deus faz e o que Deus fará, né? Então, assim, lembrando que Deus levantou Davi para que o reino de Israel, o reino de Jerusalém fosse o mais excelso possível dentro das limitações humanas de Davi. Depois isso foi ampliado com Salomão, que construiu o templo e desenvolveu toda a ritualidade do culto que já tinha sido estabelecido por Davi, né? Ampliando isso mais, tornando o reino de Israel imbatível naquela época. E num segundo momento, né, começou a divisão do reino entre o norte e o sul, com os filhos de Salomão. E dentro disso aí começou uma montanha russa de sobe e desce perante o Senhor. E sempre temos a ideia de que quando estão cumprindo a lei, quando estão cumprindo os preceitos mosaicos, Deus abençoa, Deus derrama, Deus abre as portas e abençoa o povo de Israel. E quando eles fogem dessas leis, quando eles seguem outros deuses, quando eles implantam a idolatria, né, acontece o pior, né? Acontece a desgraça, a maldição vem sobre o povo de Israel. E esse é o fato. Chegamos a este ponto. Chegamos ao ponto que Ezequias tinha feito um excelente reinado, uma excelente restauração e tinha entregue para o seu filho Manassés um reino onde estava estabelecido a lei de Deus novamente, o culto. Mas Manassés, né, como diz os versículos lá do livro de 2 Crônicas 32, do 1 até o 20, né, diz que Manassés, né, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, né? Então o reinado dele começou em 696 e durou até 642. Foram 55 anos de reinado, um dos reinados também mais longos do reino de Judá foi o de Manassés. Ele assumiu o trono com 12 anos de idade, quando seu pai Ezequias veio a falecer, né? E ele pegou um reino totalmente restaurado. Só que ele decidiu não seguir por esse caminho. Decidiu então que, de maneira bem maldosa, levantar altares para os deuses do reino assírio, né? E nesse levantar aos altares ele fez mal que era perante os olhos do Senhor. Está registrado lá no versículo 2 do capítulo 33. Pois passava, né, uma das coisas que ele fazia de mal, ele passava os filhos de Israel, né, os filhos
de Jerusalém, ele passava no fogo, queimava e oferecia sacrifício às divindades falsas. E essa maldade incluía, né, a idolatria, as práticas pagãs que o povo assírio fazia, né? Manassés não se limitou simplesmente a deixar a nação, mas desviou-se plenamente de um papel ativo da restauração do culto que o seu pai tinha feito, né? Então ele levantou altares dentro do templo, dentro do pátio do templo, né? Então assim, temos aqui uma interpretação, né, de que a vida de Manassés, né, comparado à nossa vida sem Cristo, né? Então essa interpretação nós temos de que quando nós estamos diante do Senhor, né, nós somos abençoados, e quando nós não estamos, nós não carecemos dessa bênção. Então o que acontece com isso? O que aconteceu com Manassés, né? Como ele adorava aos deuses pagãos, né? Não deu ouvidos aos profetas que veio adverti-lo, né? Isso está lá do verso 10 ao verso 15 do capítulo. E ele não olhando a esses profetas, né? Não olhando o que Deus estava prometendo para ele, que ele iria ser desgraçado, né? Nesse ponto. E ele então, numa atitude infantil, toma partido numa briga entre dois reinos, que era o reino do Egito e o reino da Síria. E ele tomou partido do Egito, que acabou perdendo, né? E os assírios ficaram com muita raiva dele e levaram ele cativo, né? Para o território assírio. Então o cronista coloca nas entrelinhas desse capítulo que durante o reinado de Manassés, em grande parte esteve sob o jugo dos assírios, né? O qual com poder esmagador dominava o povo judeu. Muitas vezes precisamos chegar ao ponto de Manassés, né, para nós podermos entender qual é o plano de Deus para as nossas vidas, né? Então nós precisamos chegar ao fundo do poço para entender qual o plano de Deus na nossa vida. Por quê? Porque finalmente, quando Manassés estava no cativeiro, Deus permitiu que ele se arrependesse, né? Deus aceitou o seu arrependimento, né? E o cronista registra isso, que Manassés se arrependeu, o Senhor ouviu o seu clamor e o reconduziu para Jerusalém, para o seu reino. Isso está descrito nos versos 12 e 13. Então, depois que Manassés se arrependeu, fez uma reflexão, fez uma autoavaliação, né? Ele pôde entender que tudo que ele tinha feito tinha sido mesmo mal perante os olhos do Senhor. Mas como nós também podemos fazer isso, nós temos também o arrependimento. Então eu vejo aqui nesse trecho desse capítulo, né, que a graça de Deus sempre esteve disponível a qualquer homem que a busque, né? E essa graça ela tem alcançado, não importa o que você tem feito, o que eu tenho feito, ou o que Manassés fez, né? Essa graça ela é restauradora, ela é perdoadora e restauradora, desde que o nosso arrependimento seja genuíno. Então o relato de Crônicas nesse capítulo indica a profundidade da graça de Deus, né? Ao perdoar um homem tão ímpio como Manassés, quando se arrepender sinceramente de seus pecados, né? A graça é essa que nos alcança hoje, visto que tanto naquela época quanto nos dias de hoje, a graça divina está à nossa disposição. Depois de tudo que Manassés fez, começou mal, mas acabou bem, né? Então Manassés, nós vemos aqui na história que ele começou mal, mas acabou bem. E por ele acabar bem, né, Deus concedeu ele ainda alguns anos de vida para que ele pudesse deixar um sucessor à altura. Mas muitas vezes os filhos, né, a única coisa que o pai pode deixar para os filhos é exemplo, exemplo, exemplo e exemplo. E esse filho não seguiu o exemplo do seu pai, Ezequias,
Manassés então deixou o seu exemplo ao seu filho Amon, que também não seguiu. Amon foi mau perante os olhos do Senhor, perante o povo, e acabou, como diz nos relatos dos versos 21 e 21 em diante, né? Amon foi o 15º rei de Judá e reinou só por apenas 2 anos. Prosseguiu com as práticas idólatras do pai, então aquilo que ele aprendeu do pai dele, aquele exemplo que ele teve do pai dele, ele prosseguiu. A adoração a Moloque e a continuação dos rituais da fertilidade que eram tão abomináveis para o amor zeloso de Deus. E como por consequência, seguiu o que o seu pai no início tinha feito, mesmo que vendo ao final da vida do pai dele, a uma certa idade da vida do pai dele, Manassés, que ele tinha se arrependido. Mas então é mais fácil uma mente que pensa coisas ruins fazer o mal do que fazer o bem. Então, o próprio Manassés se arrependeu, tarde demais, no momento de desespero que seguiu a derrota nas mãos dos assírios. E evidentemente sua conversão foi muito demorada para ter alguma influência sobre o filho Amon, que não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Isso está no verso 22 e 23 do capítulo 33 de 2 Crônicas. Então Amon era odiado pelo povo e que já suportara o suficiente da tirania de seu pai. Foi assassinado por seus servos, com 24 anos de idade. Isso está registrado no verso 24. Em seu lugar, o povo colocou o jovem Josias, seu filho, como rei, que é o nosso próximo estudo de domingo que vem. Então nós vamos observar o que Josias fez com apenas 8 anos de idade, subindo ao trono. E o que nós podemos aprender hoje de Manassés e Amon? O que Deus fala ao nosso coração hoje? Fala em arrependimento, em alcançar a graça, e que essa graça ela é perpetuada a todos nós e nos alcança de forma única, especial e amorosa. Que Deus o abençoe neste domingo, nesta semana, e que até o próximo estudo.